Quem foi Melquisedeque? Hoje você vai saber o que poucas pessoas sabem. Melquisedeque foi uma figura enigmática que apareceu brevemente no palco da história humana e depois desapareceu. Apesar de ser uma das pessoas menos mencionadas e mais misteriosas do Antigo Testamento, Melquisedeque, o rei sacerdote de Salem, é fundamental para entender conceitos-chave na Bíblia. A pergunta é: quem exatamente é essa figura misteriosa? O que essa ordem dinâmica nos diz sobre o papel de Cristo como rei e sacerdote? Em hebraico, seu nome significa Rei da Justiça ou Meu Rei é Justo. A primeira menção desse nome pode ser datada de cerca de 2 milênios antes de Cristo, a segunda ocorreu por volta de 1 milênio antes do nascimento de Jesus, e a terceira no segundo semestre do primeiro século depois do nascimento de Jesus. Abraão e Melquisedeque Chedorlaomer, rei de Elão, e 3 reis aliados foram à batalha contra 5 reis que governavam territórios próximos ao Mar Morto. Foi uma vitória para os 4 reis. Eles levaram bens, comida e materiais de Sodoma e Gomorra. Entre os cidadãos de Sodoma, eles levaram muitos com suas famílias e pertences. Então, um sobrevivente que escapou das forças invasoras do outro lado do rio Jordão veio e contou a Abraão, o hebreu. Abraão estava vivendo nas terebintas de Mamre, o amorreu, irmão de Eshou e Aner, que eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que seu sobrinho, Ló, havia sido capturado, ele armou-se e liderou seus homens treinados nascidos em sua própria casa, totalizando 318, e os perseguiu até o norte, tão longe quanto Dan. Ele dividiu suas forças contra eles durante a noite, ele e seus servos, e os atacou e derrotou, perseguindo-os até Obá, que fica ao norte de Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens, bem como seu sobrinho Ló e suas possessões, além das mulheres e do povo. Abraão foi recebido pelo rei de Sodoma quando retornou da batalha. Ele recusou receber qualquer coisa do rei quando este lhe ofereceu bens. Abraão rejeitou qualquer parte do saque, porque não permitiria que ninguém dissesse que o enriqueceu. Ele determinou que somente Deus deveria ser creditado por todo o seu sucesso e riqueza. No entanto, de Melquisedeque, Abraão recebeu pão e vinho e uma bênção do Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Melquisedeque, rei de Salem, a antiga Jerusalém, trouxe pão e vinho para eles. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoou Abraão e disse: Abençoado, alegre e favorecido seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador e possuidor dos céus e da terra. E bendito, louvado e glorificado seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão deu o dízimo. Gênesis capítulo 14 verso 13 a 16, e 18 a 22, de todo o tesouro que ele havia tomado na batalha o rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me as pessoas e fique com os bens, os despojos da batalha para você. Mas Abraão disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão e jurei um juramento ao Senhor Deus Altíssimo, o Criador e possuidor dos céus e da terra. Esse homem era rei de Salem, como vemos no Salmo 76:2, onde está escrito: Sua tenda está em Salem, Jerusalém, sua morada está em Sião. Não temos nenhuma referência de onde Melquisedeque veio, como ele chegou a Canaã, como se tornou um adorador e sacerdote do verdadeiro Deus e como Abraão veio a conhecê-lo. A única coisa que sabemos é que ele estava lá. Melquisedeque era tanto rei quanto sacerdote, o que o tornava único. Historicamente, combinar autoridade religiosa com autoridade civil muitas vezes foi perigoso. Deus proibiu que os reis de Israel fossem sacerdotes, e os sacerdotes fossem reis. A lepra atingiu o rei Uzias quando ele tentou desempenhar o papel de sacerdote em 2 Crônicas capítulos 26 verso 16 a 23, a exceção era Melquisedeque. Eles se opuseram ao rei Uzias e disseram a ele: Não cabe a você, Uzias, oferecer incenso ao Senhor, mas aos sacerdotes, os filhos de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. Saia do santuário,
pois você foi infiel e não terá a honra do Senhor Deus. Em 2 Crônicas capítulos 26 verso 18, sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque foi o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Euelion significa Deus Altíssimo. Como dizer ser supremo? O sacerdote Melquisedeque adorava o Deus Altíssimo, sem estar ligado a Abraão ou a qualquer outra aliança conhecida, povo de Deus, mas ele adorava o verdadeiro Deus. Melquisedeque serviu a Abraão pão e vinho. Está escrito, ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, como sacerdote, fez duas coisas. Ele abençoou Abraão. Melquisedeque mostrou que um sacerdote deve se associar a Deus e ao homem e ter um ministério para Deus e para o homem. Apesar de parecer difícil, Melquisedeque desempenha um papel importante no Antigo Testamento. Muitos falam que ele poderia ter sido filho de Noé, Sete, ou até mesmo um anjo. E alguns até imaginaram que ele era um Adão sem pecado, enviado para observar a obra de redenção de Deus. Porém, quero deixar claro que não temos uma base bíblica concreta para confirmar isso. A suposição não pode ser considerada completamente verdadeiras. Caso contrário, a identidade de Melquisedeque teria sido acordada pelos estudiosos da Bíblia há muito tempo. Podemos afirmar com confiança que Melquisedeque é um notável tipo ou imagem de Jesus. Está escrito: tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Ele jurou que o Messias tinha um sacerdócio eterno, e que estava de acordo com o padrão da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não era apenas um adorador comum do verdadeiro Deus. Ele ocupava uma posição respeitável como sacerdote do Deus Altíssimo, um título que destaca sua importância. A grandiosidade de Deus elevou o prestígio do sacerdócio de Melquisedeque, tornando-o uma figura notável na história. Não há menção de pai ou mãe de Melquisedeque. Deus mostrou que há outro tipo de sacerdote diferente do sacerdote de Arão. Os sacerdotes de Israel eram todos da família de Arão, e costumavam trabalhar no tabernáculo, mais tarde no templo, oferecendo sacrifícios e realizando cerimônias de acordo com a vontade de Deus. Aqui, vemos que Deus estabeleceu outra ordem sacerdotal conforme o modelo de Melquisedeque. Este juramento era tão importante que o autor de Hebreus se refere a ele 5 vezes. Seu sacerdócio não é como o de Arão, sucessivo e transitório, mas real e eficaz, eterno e inalterável. No versículo 4, aprendemos 4 coisas sobre o sacerdócio do Messias. Ele foi feito sacerdote pela vontade de Deus. Essa nomeação era irrevogável. Seu sacerdócio é eterno. É de acordo com a ordem de Melquisedeque. A frase "de acordo com a ordem de Melquisedeque" é interpretada para nós em Hebreus capítulo 5 verso 7. Lá, o sacerdócio de Melquisedeque é comparado e contrastado com o sacerdócio levítico e levítico, o sacerdócio daquela figura misteriosa. Melquisedeque foi por nomeação soberana de Deus. Não foi herdado de seus pais, e não há menção de seu sacerdócio nunca começar ou terminar, não tendo nem princípio de dias nem fim de vida. Dessa e de outras maneiras, o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao de Levi. Melquisedeque era um protótipo do Senhor Jesus. O sacerdócio de Nosso Senhor não se baseava na parentela. Ele era da tribo de Judá, não de Levi. Seu sacerdócio foi estabelecido pela soberana e eterna vontade de Deus. E como ele vive no poder de uma vida sem fim, seu sacerdócio nunca terá fim. Outra maneira pela qual Melquisedeque prefigurou o Messias é que ele era tanto rei quanto sacerdote. Seu nome e título significam que ele era rei da justiça e rei da paz. Ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. O livro de Hebreus, o escritor das epístolas aos Hebreus, foi o único autor do Novo Testamento que apresentou os princípios do sacerdócio de Cristo. Paulo fez uma conexão indireta com seu sacerdócio. Paulo escreveu que Cristo está sentado à direita de Deus como rei e está intercedendo por seu povo como sacerdote. O autor de Hebreus, por outro lado, dedicou quase toda a sua epístola ao sacerdócio do Filho de Deus. Cristo purifica seu povo de seus pecados. Hebreus 2 verso 17. Portanto, era essencial que ele fosse feito semelhante a seus irmãos, homens em todos os aspectos, para que pudesse, por experiência, tornar-se um sumo sacerdote poderoso e fiel em coisas relacionadas a Deus, para fazer expiação, propiciação pelos pecados do povo.
assim apagando o pecado, satisfazendo a justiça divina e proporcionando um meio de reconciliação entre Deus e a humanidade. Se você gostou, te convido a inscrever no meu canal, e que Deus abençoe você e sua família, hoje e sempre.